Olá, meus irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu vos convido a vir comigo em uma breve meditação na Palavra de Deus. Eu sou o evangelista Ed, do canal A Voz do Atalaia. Se você gostar desta meditação, dê o seu like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. O meu propósito é falar simplesmente a Palavra de Deus, esclarecer algo que precisa ser esclarecido, exatamente para aqueles que gostam da meditação da Palavra de Deus. Eu gosto de meditar na Palavra de Deus e disseminar verdades da Bíblia Sagrada. Eu quero falar que nós estamos dentro da última geração. Eu não estou afirmando, é o que eu penso. Coisas grandes estão para acontecer ao redor da terra. É claro que nós, como servos e servas de Deus, já somos avisados sobre isso. O Senhor Jesus já nos avisou, os apóstolos deixaram avisado sobre as coisas que iriam acontecer no último tempo. O que você está percebendo? O que você está vendo nas mídias sociais? Uma onda de falsos profetas, não é isso? É cumprimento das Escrituras Sagradas. Cabe a nós, servos e servas de Deus, tomar cuidado para não sermos enganados. Vou meditar hoje sobre os tempos bíblicos, sobre aquilo que Deus estipulou ao povo judeu. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, somos abençoados através do tempo, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos, filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E não é todos que creem em Deus, no nome de Deus, que são salvos. Não tem protocolos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E quando a pessoa ouve pela palavra de Deus, o Espírito Santo tem a incumbência de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o dever do homem que é convencido pelo Espírito Santo é aceitar a aliança de Deus em sua vida. E qual é a aliança de Deus em sua vida? É Cristo. O dever daqueles que aceitam a Jesus Cristo, aliás, o dever daqueles que ouvem a pregação da palavra de Deus, é crer. Porque tem 3 estágios para chegarmos à salvação. Primeiro é ouvirmos a palavra de Deus. Segundo é crermos na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu quero falar sobre 7 festas que foi estipulada exclusivamente para o povo judeu. Está no livro de Levítico, capítulo 23. Eu não quero parar nesse assunto para não levar muito tempo, mas eu quero fazer um paralelo daquilo que foi escrito exclusivamente para judeus. E Jesus Cristo, em seu tempo de vida, ele veio tomar parte nestas festas. Olha o que diz Levíticos 23. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias obra se fará, mas ao 7º será o sábado de descanso. Santa convocação, e nenhuma obra fareis. O sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Isso é lei exclusiva para o povo judeu.
o sábado. Depois outra festa, a Páscoa. Depois da Páscoa, primícias. Depois das primícias, Pentecostes. Depois do Pentecoste, trombetas. E depois da festa das trombetas, expiação, Yom Kippur, o dia do perdão. E depois da festa de Yom Kippur, a última festa, a festa das cabanas, dos tabernáculos, foi estipulada por Deus exclusivamente ao povo judeu. Essas são as solenidades, as festas, exclusivas ao povo judeu. O que eu e você temos a ver com essas festas? Em que ponto isso tem a ver conosco? Vamos ver. Os judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, ele veio com protocolos, com missões de Deus para cumprir no lugar dos judeus. Vários foram os protocolos que Jesus Cristo veio para cumprir. O que sabemos, como servos e servas de Deus, como igreja, hoje sabemos que Jesus Cristo veio para cumprir a lei e os profetas. Vejamos sobre as festas. A primeira festa que os judeus, o sábado, era sagrado. Páscoa, festa era sagrada para eles. A história nós já sabemos. A história também da festa das primícias, já conhecemos um pouco dela. De todas as festas, hoje nós, como igreja, sabemos, temos conhecimento um pouco delas. Em que ponto eu e você, como servos e servas de Deus, estamos inseridos? Fique comigo nessa meditação. Se você gostar, dê seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Seja um participante compartilhando as mensagens pregadas neste canal. O Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui no meio do povo judeu, ele veio tratar das coisas de Deus, ele não foi muito compreendido, ele foi perseguido, chamaram ele de falso profeta, chamaram ele de comelão, chamaram ele de beberrão, chegaram até a fazer afirmações grotescas sobre a sua pessoa. Que tipo de afirmação? Alguém afirmou que ele expulsava demônio pelo príncipe dos demônios. O povo, quando estava na presença do governador também, o governador chegou a dizer: e o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? E o povo, em alto e bom som, disseram: crucifica, crucifica. O homem, então, lava suas mãos e disse diante do povo: eu estou livre do seu sangue. O povo judeu, irados, em alto e bom som, disseram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A pior besteira, a pior asneira que alguém pôde falar foi esse tipo de palavra em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi puro no meio deles, deu o seu exemplo, deixou o seu belo legado para eles, e eles o rejeitaram. Mas no momento em que o Senhor Jesus Cristo expirou na cruz do Calvário e houve um terremoto, logo eles se despertaram
E muitos deles disseram: na realidade, ele é o Filho de Deus. Mas já tinha acontecido. E hoje tem um provérbio muito popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não é não, o povo não sabe escolher. Não sabe. Até aqueles que escolheram a Jesus nos nossos dias, como eu e você, não foi simplesmente pela nossa vontade. O Espírito Santo trabalhou na minha e na tua vida para que eu e você fizéssemos a escolha certa. Por isso não temos que nos gloriar em nada, a não ser na cruz de Cristo. Mas vejamos as profecias bíblicas ao longo do tempo a respeito das 7 festas judaicas. Essas festas, anualmente os judeus celebravam. Jesus estava no meio deles. E eles não sabiam, mas Jesus Cristo cumpriu, no meio do povo judeu, 4 festas. Os judeus celebravam o sábado, os judeus celebravam a Páscoa, oferecendo um cordeiro. No 10º dia, pegavam um cordeiro e guardavam o cordeiro durante 4 dias. E no dia 14, eles ofereciam o cordeiro em favor das suas famílias. Um cordeiro de 1 ano, puro, sem mancha. Foi isso que aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo. Prender o Senhor Jesus no dia 10. Guardar o Senhor Jesus na prisão por 4 dias. E no dia 14, começou então a perseguição. Ele foi chicoteado, esbofeteado. Colocaram uma cruz pesada nos seus ombros. E ele carregou ali, na via dolorosa, esta cruz pesada. E levaram até o Gólgota. E cravaram pregos em suas mãos, em seus pés. E ele ali dando a sua vida em resgate de muitos. Mas eles não compreendiam. Estava na profecia. E quando o Senhor Jesus estava na cruz, em determinado momento, ele gritou para Deus dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse exato momento, estava sobre ele os pecados da humanidade. Os meus e os seus pecados estavam sobre ele. Na profecia diz que ele foi ferido. Deus agradou moer o seu filho em nosso lugar. Jesus Cristo na cruz estava recebendo de Deus o juízo sobre a sua vida. O juízo que era para todos nós. Mas para que se cumprisse a Escritura, a profecia, sobre as suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz. Foi lançado sobre Jesus Cristo, o castigo de Deus. Mas vejamos, Jesus Cristo na cruz, e quando ele disse tetelestai, que significa está consumado, logo ele expirou, logo ele morreu. Note uma coisa, Jesus Cristo veio cumprir a Páscoa. Os judeus ofereciam um cordeiro de 1 ano.
Jesus Cristo foi o Cordeiro imolado por Deus, oferecido por Deus em resgate dos seres humanos. Jesus cumpriu a primeira festa, a Páscoa. Quarenta dias se passam, mas depois da sua morte, ele cumpre a segunda festa, a festa dos asmos. Ele foi para o túmulo, mas ele não ficou no túmulo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, segundo os relatos bíblicos, outros santos ressuscitaram com ele. Ele cumprindo então a terceira festa, a festa das primícias. Ressurreição de Jesus Cristo. Primícias. Depois que ele ressuscitou, ele fica 40 dias ressuscitado. E nesses 40 dias, ele se apresenta aos seus discípulos que estavam amedrontados, dizendo: paz, paz seja convosco. Dentro desses 40 dias, ele fala aos dois discípulos, desculpem, no caminho de Emaús. A história você já sabe. Ele fala também com os seus discípulos pela segunda vez, quando diz: paz seja convosco. Nessa vez, Timóteo não, Dídimo, Tomé, estava no meio deles, porque da primeira vez ele não estava. E ele então não acreditou. Na segunda vez, o Senhor Jesus se apresenta de novo para eles e vai até Tomé e disse: Tomé, põe a mão aqui. Porque me viste e creste. Bem-aventurados que não me viram e creram. Até parece que o Senhor Jesus estava falando de mim e de você. Porque eu nunca vi ele, você certamente não viu ainda. Mas vamos ver. E Jesus Cristo disse para Tomé: Tomé, seja crente. Não seja incrédulo. Mas crente na sua pessoa, na sua palavra. Porque fora disto, o mundo todo é crente. Até Satanás é crente. Mas o importante não é ser crente apenas. O importante é ser crente em Jesus Cristo e em sua palavra. Fora disso, tudo é falso, tudo é fake news. Vejamos. Jesus cumpre então Páscoa, asmos e primícias. Agora tem mais uma festa que os judeus anualmente fazem essas festas. Festa de Pentecostes. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias tratando das coisas de Deus. E ele se despede dos seus servos, dos seus discípulos. Quase 500 pessoas. E ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus já tinha dito aos seus discípulos: é necessário que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, rogarei ao Pai. E ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. Os discípulos já tinham sido avisados por Jesus Cristo. Mas vejamos, o Senhor Jesus, depois que ele falou essas palavras aos seus discípulos, eles foram para a cidade de Jerusalém. Jesus então subiu para a glória e foi recebido nos céus e assentou à direita da majestade, aonde nenhum ser humano foi até agora. Jesus Cristo foi. A Bíblia diz que ele é o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ele subiu para o céu como homem, ele não subiu como Deus. Ele subiu como homem santo, ressuscitado, homem santo, ressuscitado e glorificado. Nos céus tem um judeu nato, o homem santo, o homem justificado, o homem santificado, o homem glorificado, chamado Jesus de Nazaré. Ele está lá, assentado à direita da majestade. Note uma coisa, quando ele estava aqui na terra, ele cumpriu pessoalmente Páscoa, asmos, primícias. E agora dos céus, ele cumpre no dia de Pentecoste. Ele manda o seu Espírito no dia de Pentecoste. Então, antes de eu e você, antes de nós sermos pentecostais, já tinha festa de Pentecoste. Nós confundimos o que é ser pentecostal, muitas vezes. Nós confundimos. Em rápidas palavras, o que é ser pentecostal? Ser pentecostal é ser verdadeiro servo de Deus, verdadeira serva de Deus. Ser pentecostal é ser ungido de Deus. Ser pentecostal é ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Nós somos pentecostal porque recebemos a promessa dele, o Espírito Santo, o selo da promessa. Mas note, de lá do céu, Jesus Cristo se lembrou de cumprir outra festa, que é a festa de Pentecoste. E exatamente no dia, enquanto os judeus estavam celebrando o Pentecoste, Jesus Cristo mandou o seu Espírito, ou, em outras palavras, Jesus Cristo voltou novamente. Lembra uma coisa? Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. Ele estava falando particularmente aos seus discípulos que ele iria voltar no seu espírito. Por isso nós podemos afirmar: o Senhor Jesus está na minha e na tua vida.
está na vida de todos aqueles que um dia aceitaram a Ele de todo o coração. O Espírito dele está em você e ele está no seu espírito. Isso é um mistério. E mistério é para ser crido. Mas notamos uma coisa: Jesus Cristo já cumpriu 4 festas: Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecoste. 4 festas, festas de outono. Ele já cumpriu. Agora eu te faço uma pergunta: se ele cumpriu 4 festas à risca, o que você acha? Tem mais 3 festas para cumprir e ele vai cumprir também à risca. Não sabemos o dia e hora em que ele vai cumprir essas festas, mas nos mostra a palavra de Deus que ele vai cumprir as festas exatamente no dia em que os judeus estarão festejando aqui. Porque à risca ele cumpriu Páscoa no dia de Páscoa. À risca ele cumpriu Asmos no dia das festas dos Asmos. À risca ele cumpriu Primícias no dia das festas das Primícias. E o que era a festa das Primícias? Era a festa da colheita, a festa dos dízimos, onde os judeus colhiam os primeiros frutos das suas lavouras e traziam no dia de festa de primícias para pactuar, para oferecer no dia da festa das primícias aos sacerdotes, porque Deus tinha incumbido a eles a abençoar a tribo de Levi. 11 tribos. Teria a incumbência de abençoar uma tribo, que é a tribo de Levi, a tribo que era guardiã dos cultos, dos protocolos espirituais para com o povo judeu. Anualmente, eles dizimavam. Hoje, dizem que é para dizimar mensalmente. A Bíblia nunca diz isso, mas não é a minha mensagem agora. Vamos analisar uma coisa. Quais são as festas que está faltando o Senhor Jesus Cristo cumprir? Está faltando a festa de trombetas. E quando ele vai cumprir essa festa? Não sei quando, mas será em dia de festa de trombeta para o povo judeu. Porque essas festas que foi estipulada por Deus ao povo judeu, elas não têm nada a ver com a igreja. A igreja simplesmente pega carona. E não é em todas as festas, mas em especial na festa de trombeta, acredito, a igreja pegará carona. A igreja pegou carona na festa de Pentecoste. Ela teve ali a sua inauguração. E outra carona que a igreja vai pegar, é o que eu acredito, vai ser no dia da festa de trombetas. Para Israel, é trombeta angelical. Para a igreja, não é trombeta angelical. É trombeta de Deus. E muitos fazem confusão sobre essas festas. Há muitas afirmações erradas sobre a festa de trombetas. Muitos estão afirmando que as trombetas, em especial a última trombeta do Apocalipse,
será para a igreja, e não é. Não tem nada a ver a 7ª trombeta do livro do Apocalipse com a igreja. Não tem nada a ver, porque ali é trombeta angelical. E a trombeta relacionada à igreja é trombeta de Deus. É um mistério. E os teólogos ficam perdidos sobre trombeta de anjo e trombeta de Deus. Mas vejamos aqui. Terá um dia em que Israel vai estar celebrando a festa de trombeta. E dos céus, não é de Israel, mas dos céus, a trombeta de Deus vai soar. Não sabemos o dia e a hora, mas a trombeta de Deus vai soar, não para o povo judeu, mas para o seu povo, que é chamada igreja, que é chamada noiva de Cristo. Israel estará celebrando a festa de trombeta, e independente da trombeta deles, Deus soará a sua trombeta, não para o povo judeu, mas para a sua igreja, para a sua noiva, para a noiva de Cristo, para o corpo de Cristo. A igreja será arrebatada. Paulo disse em 1 de Coríntios, capítulo 15, do verso 50 a seguir, o que ele disse? Ele disse: e agora isto digo, irmãos, que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos. Os santos vivos e os santos mortos, todos serão transformados. Os santos mortos serão transformados e arrebatados. Aliás, transformados e ressuscitados. E se unirão com os santos vivos transformados. E num abrir e fechar de olhos, os vivos e os mortos serão arrebatados para a glória de Deus. E quem serão arrebatados para a glória de Deus? Não será Israel, será a igreja. Os santos que um dia aceitaram a Jesus Cristo, viveram a doutrina de Cristo dos apóstolos e morreram. E os santos que estarão vivos, vivendo a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Não os apóstolos de hoje, os apóstolos bíblicos. Em especial, as doutrinas do apóstolo Paulo. Todos se unirão. E nenhum só momento serão arrebatados. Porque o apóstolo Paulo afirmou, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, não é trombeta de anjos, é a trombeta de Deus. Antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados e arrebatados. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 54.
Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. O que isso quer dizer? Aquilo que é corruptível vai estar incorruptível, corpo vivo, santo, ressuscitado e glorificado, para entrar na presença do Deus único, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque, por enquanto, só está lá na presença dele, Jesus Cristo. Você pode ficar confuso. Irmãos, e aqueles que já morreram? Eles estão no paraíso. É outro lugar. Eles ainda não estão, pessoalmente, lá onde Jesus está. Não. Eles estão aguardando os vivos serem transladados em seus corpos. Porque os mortos e vivos entrarão na presença do Deus Todo-Poderoso juntos. Por isso a Bíblia diz que Deus tornará a trazer com Cristo os que já morreram. No momento, no abrir e fechar de olhos, Jesus Cristo passará pelo paraíso e os santos virão com ele, só que ele ficará nos ares, não virá aqui. Porque ele virá aqui pessoalmente só depois da grande tribulação. 7 anos antes da segunda vinda de Jesus Cristo é que vai acontecer este grande mistério. Outra confusão na cabeça de muitos, porque muitos estão afirmando: irmãos, nós estamos esperando Jesus, estamos esperando Jesus, estamos esperando a segunda vinda, estamos esperando a segunda vinda, e o povo dando glória a Deus, aleluia, com falsas afirmações. Segunda vinda não é para a igreja. Segunda vinda é para Israel. Para a igreja é harpazo, arrebatamento. Segunda vinda é 7 anos depois, presença pessoal de Jesus Cristo. Na profecia, Jesus Cristo só virá ao mundo durante todo o tempo. Uma vez ele já veio, e a segunda vez apenas. Primeira e segunda vinda. Ele não vem pela terceira, pela quarta, que nem muitos estão afirmando. Não. Ele veio a primeira vez e ele foi rejeitado. Os anjos disseram ao povo ali: varões Galileu, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que de entre vós subiu, ele há de voltar, como viste ir. Esta afirmação ali não foi para a igreja, foi para judeu. A igreja não estava formada em sua totalidade. A igreja foi inaugurada 50 dias depois da despedida do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra que diz ali, varões galileus, porque estão olhando para cima, esse Jesus que de entre vós subiu, ele há de voltar como viste subir. Na profecia está escrito: todo olho o verá em sua segunda vinda. Israel e o mundo vai ver em sua segunda vinda. Nós, como igreja, veremos também. Por quê? Porque estaremos
junto com ele. Perdoe pela minha falha do português. Eu sou um pregador simples. Estaremos voltando com ele em sua segunda vida. Então, note uma coisa: harpazo, arrebatamento, 7 anos antes de parousia, que é a segunda vinda pessoal, que na realidade a sua segunda vinda é pós-tribulacionista. O arrebatamento não é pós, o arrebatamento é pré. A segunda vinda dele é que é pós. Vejamos. Haverá mais uma festa que ele vai cumprir, certamente no dia também. Nós não sabemos o dia. Só sabemos que essa festa vai acontecer. E qual é a festa? É a festa de Yom Kippur, a festa do perdão. Esta festa não é para a igreja. A igreja já celebra o perdão em todos os cultos. Em todos os cultos é festa para a igreja. A igreja celebra já o perdão. Mas esta festa exclusiva será para o povo judeu, que Jesus Cristo virá. E quando será isso? Quando ele voltar em sua segunda vinda com a igreja. A igreja ficará nos ares e ele descerá no deserto, certamente da Jordânia, onde os judeus estarão ali, enclausurados e amedrontados. Ele vai descer ali e liberar perdão para eles. Ele vai, em outras palavras, se revelar a eles, como José no Egito se revelou aos seus irmãos. Jesus Cristo vai fazer isso. Vai se revelar aos judeus, cumprindo assim a sexta festa, a festa de Yom Kippur, a festa do perdão. A sexta festa. Faltará uma. Qual a festa que vai ficar faltando? Essa festa, a igreja vai estar participando, certamente, ou assistindo, que será a festa das cabanas. E a festa das cabanas, Jesus Cristo já vai cumprir ela dentro do milênio. Por 1000 anos, os judeus estarão festejando essa festa. As outras festas, eu penso que elas serão extintas, mas uma festa apenas vai permanecer, que é a festa das cabanas. Jesus Cristo, pessoalmente, com os judeus neste mundo. E outros protocolos e outras profecias o Senhor Jesus Cristo vai cumprir, em especial para com o povo judeu e para com o mundo todo. Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Mas se você gostar dessa meditação, dê seu like, compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Me ajude a crescer este canal, se inscrevendo nele. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz seja abundante sobre todos vocês.